Olá, estamos aqui para gravar mais um vídeo de um trabalho apresentado em sala de aula no curso de Psicologia, na matéria de História da Filosofia. Nos foi solicitado apresentar na época um trabalho que trouxesse um pouco da história de Aristóteles e da sua importância para a psicologia. Esse trabalho foi realizado por 4 alunos, cujos quais estão os nomes neste primeiro slide, meus colegas de sala. Realizamos juntos esse trabalho e apresentamos no ano de 2014 em sala de aula. Hoje eu vou estar refazendo a apresentação aqui sozinho e gravando para estar disponibilizando esse material para quem for do interesse ter acesso a ele. Então a gente vai começar com um pouco da história de Aristóteles, então um pouco da sua história de vida. Aristóteles nasceu em 384 a.C., em Estagira, na Trácia, e morreu em Calcis, Eubéia, em 322 AC. Seu pai, Nicomaco, era médico de Amintas, pai de Filipe, rei da Macedônia. Com a morte de Nicomaco, seu parente próximo, Proxeno, se fez responsável pelo jovem Aristóteles, neste momento com 17 anos. Aristóteles muda-se para Atena para ingressar como discípulo na Academia de Platão, onde permanece por 20 anos até a morte do seu mestre em 347. Então, já se sabe que a partir do momento que a filosofia ela se voltou para o homem, veio ali uma sequência de mestres e alunos. Ela se iniciou por Sócrates, cujo não deixou escritos, apenas escreveram a respeito dele. Sócrates foi professor de Platão e, por sua sequência, Platão acabou se tornando mestre de Aristóteles. E diferente de Platão, que se apegou bastante a Sócrates e seguiu suas filosofias e ideias bastante à risca, o Aristóteles não, ele já saiu bastante das ideias do Platão, ele desvirtuou muito delas, discordava de muitas das ideias do Platão, achava sem sentido e criou teorias bem contraditórias às que Platão defendia. Bom, uma das curiosidades interessantes de se saber de Aristóteles e que tem uma proximidade muito grande com a psicologia é a questão, por exemplo, dos sentimentos. Que Aristóteles ele defendia uma teoria que se chamou teoria cardiocentrista, onde se tinha a ideia de que tudo vinha do coração. Os sentimentos, as ideias, tudo seria oriundo do coração. E muitos, até hoje, a gente sabe que o coração ele é usado muito para representar amor, para representar sentimentos. E não se sabe, muitos não sabem de onde vem isso. O interessante é que isso vem justamente de Aristóteles. Ele foi quem definiu que o amor, que os sentimentos viriam do coração. Uma coisa que nós usamos até hoje, que muito é utilizado quando vai se referir a uma pessoa a quem se gosta, se utiliza muito a imagem do coração. E muitas vezes nem se sabe de onde veio isso. É uma curiosidade interessante aí, vinda de Aristóteles, essa ideia de o coração como centro dos sentimentos. E o Aristóteles ele foi, sem dúvida alguma, se não o filósofo mais importante da antiguidade para a psicologia. Por que ele foi o filósofo mais importante do mundo antigo, da Grécia Antiga, para o desenvolvimento da filosofia? Porque o Aristóteles ele foi um dos pioneiros a ter um interesse tão grande pelos sentimentos humanos, pelo ser humano em sociedade, na sua vida em sociedade, pelos sentimentos humanos. O Aristóteles ele tinha uma ênfase muito grande nesses aspectos ao longo dos seus estudos. Então, a gente vê pelas suas obras que a maioria delas são direcionadas à classificação das espécies vivas e à especulação de onde viriam os sentimentos, de onde viriam as ideias, de onde viria todas as questões humanas.
E não que Platão também não tenha tido isso, mas para muitos Platão é visto como algo um pouco fora da realidade, com toda aquela questão do mundo das ideias, questões que não são tão lógicas quanto a questão aristotélica, onde ele realmente atribui ao corpo as questões humanas, algo mais palpável, algo mais próximo da realidade, que nós entendemos por realidade. Então, uma das frases assim que deixa bem clara a questão do Aristóteles no seu estudo sobre o ser humano vivendo em sociedade é essa frase do seu livro A Política: o homem é um animal político por natureza. Então, o Aristóteles ele defendia essa questão de que o homem é um animal por natureza político, ele precisa da política, ele precisa viver em sociedade. E isso, para Aristóteles, seria a única coisa que distinguiria o homem dos demais animais, essa capacidade de fazer política. Isso é o que diferencia o homem para Aristóteles. É justamente o fato da política que nos diferencia dos demais animais. Então é justamente isso que faz com que nós sejamos algo diferente das outras espécies. O fato de podermos fazer política enquanto, na visão aristotélica, as demais espécies não podem. Pessoalmente, tenho minhas discordâncias acerca disso. Eu acredito que algumas sociedades de animais são até que bem organizadas, mais muitas vezes do que a nossa sociedade. Mas enfim... podemos praticar atos nobres sem ter de dominar a terra e o mar. Isso é uma frase bem bacana dele, assim, que reflete também uma certa preocupação com essa questão dessa necessidade do homem de querer dominar tudo, e que não é uma necessidade atual. A gente sabe que desde a época dele, já da Grécia Antiga, o homem tinha essa necessidade em promover guerras, em tentar sempre dominar as outras nações. Isso é uma coisa que ele não vê com tanto apreço assim. E embaixo uma referência, o livro sobre a alma, escrito há 2400 anos. Então esse livro é um livro que onde já Aristóteles ele já vinha defendendo essa questão da alma, estudando a respeito dos sentimentos, da forma como é visto o ser humano. E isso por muitos é considerado como o princípio de um estudo psicológico. Por mais que a psicologia, como matéria e como ciência, ela é vista como algo muito atual, como algo de 100 e poucos anos agora, recentemente, a psicologia como uma filosofia, como uma arte de pensar, como uma especulação, ela já é advinda de muito antes de Cristo. Então, e muitos classificam isso dizendo que a psicologia, ao mesmo tempo que ela é muito jovem, ela é uma das formas de se pensar e de se fazer filosofia mais antigas já existente. É quase tão antiga aí quanto a matemática, quanto outras formas de ciência. Então é uma contradição na área da psicologia o fato de se estudar psicologia há tantas décadas, podemos dizer até milênios, enquanto se vê a psicologia como ciência, como um estudo dentro da academia há tão pouco tempo. Outros autores já haviam tratado sobre a alma, mas Aristóteles sistematizou isso, criando um segmento filosófico exclusivo para tal finalidade. Então, Aristóteles ele não foi o primeiro autor da história a falar sobre a alma humana, a trazer. Aqui entenda-se bem que quando nos referimos à alma humana dentro da psicologia não tem nada a ver com princípios religiosos e com toda aquela coisa que é trazida dentro das igrejas. A alma, que é definida antes de Cristo pelos filósofos, e é a definição inicial dela, e a única definição válida, é a alma como um conjunto de organização humana, ou seja, é a alma, segundo muitos dos filósofos, que nos traz o sopro de vida, que nos traz o movimento, que nos traz o pensar. Essa atitude de existência humana é tido como a alma.
Então nós somos o corpo, que é o físico, que é o palpável, que é o material, e somos a alma, que são os pensamentos, são os sentimentos, aquilo que não é palpável, que pode muito ser considerado como um funcionamento do nosso corpo. E o Aristóteles foi um dos primeiros a escrever tanto sobre a alma humana. Então, aqui um pouco sobre justamente o livro dele. Em Sobre a Alma, Aristóteles propõe a seguinte teoria: a psique, a alma, é formada pela união do pneuma, energia vital biológica, sopro vital, com a soma da matéria orgânica. Então é justamente essa questão que eu trouxe anteriormente. Ele acreditava que a alma é o que dava a energia, a vida, à matéria, a questão orgânica. Aí, em seguida, o corpo é matéria orgânica modelada, cuja forma diz respeito à sua espécie biológica, anatomia e fisiologia. Então, para ele, o corpo é só essa matéria orgânica. E a alma quem torna esse corpo funcional. A alma só existe como ato do corpo. A alma não é algo no corpo, mas algo que o corpo faz no mundo. Então, justamente essa questão que eu coloquei, de que existe a matéria orgânica, a questão física, e a alma é o que movimenta essa matéria orgânica, é o que dá vida a essa matéria orgânica, é o que promove a existência viva dela no mundo. A alma, isto é, o organismo que age, executa funções para garantir a vida. Então, quais seriam essas funções? A função vegetativa de respirar, crescer, reproduzir, etc. Funções sensório-motoras, nas quais estão inclusos os sistemas motivacionais, tais como o sono, sexo, emoções, etc. O ápice desse sistema psíquico é a formação dos desejos, somatório do perceber, do sentir, falta do mover-se para sanar essa falta. Então a gente pode ver a partir disso que o Aristóteles ele já tinha naquela época um estudo bem lógico do que seria o ser humano. Se analisarmos que esses estudos são realizados em uma época bem anterior a Cristo, em uma época de pouca informação, de pouca possibilidade de obtenção dessa informação, nós veremos que as suas teorias são muito avançadas para o período que ele viveu e que provavelmente só devido a essas teorias que nós conseguimos chegar até onde chegamos hoje com a ciência atual. Outra função seria a funções racionais, exclusividade dos seres humanos, que envolvem a cognição, isto é, a formação do conhecimento por meio de atos como raciocinar, lembrar, pensar, imaginar, etc. O projeto de psicologia aristotélico, portanto, era materialista, a alma é o organismo vivo e não uma entidade etérea, não natural. E isso é uma das contradições da teoria dele com a do seu mestre Platão. Seu projeto psicológico também era monista. Para Aristóteles, discussões dualistas do tipo como a mente integra com o corpo simplesmente não faziam sentido. Aqui eu também tenho algumas discordâncias, porque eu vejo o monismo aristotélico como bem relativo, já que ele falava na alma como uma forma de funcionamento do organismo e não necessariamente como sendo o organismo em si, mas aí são discussões um pouco mais amplas. Era organicista, a psicologia como uma ciência natural espelhada na biologia, voltada a descobrir como o organismo é afetado pelo ambiente, pelos sentidos, por seus apetites, etc. E com isso aprende, deseja e forma conhecimento e cultura. Então a gente pode ver que, como eu disse anteriormente, os estudos dele eram muito avançados para uma época com poucos recursos como ele dispunha.
Os restantes trabalhos cujos títulos se apresentam em latim podem dividir-se em tratados de lógica. Então nós temos aqui os títulos que representam essa divisão das obras dele em tratados de lógica. Aí temos os tratados metafísicos, os tratados de física em si, tratados de biologia e zoologia, e é importante acrescentar aqui que ele foi um dos pioneiros a classificar as espécies vivas. Então, o Aristóteles ele foi um dos primeiros a estar dividindo as espécies vivas em classificações, em tipos, e estar determinando grupos de semelhantes. Tratados de antropologia e psicologia, então aí entra a alma, aí entra outras falando sobre, por exemplo, a vida e a morte. Temos também tratados de política e ética. O livro Política dele é muito famoso, Ética também. E tratados de poesia e retórica. Então nós podemos ver que o Aristóteles ele teve uma produção bem grande de material, de obras, de livros. Ele realmente é um dos autores assim que tem uma enorme produção, uma grande quantidade de livros, uma grande quantidade de materiais. Desses trabalhos, alguns foram escritos na sua forma atual e são exposição científica, escritas com esse intuito por Aristóteles. Outros, embora também escritos por Aristóteles, resultam de notas de apoio às aulas do liceu para serem complementadas oralmente durante as mesmas. Algumas notas terão sido provavelmente escritas por discípulos de Aristóteles sem qualquer intervenção do mestre. Então aqui a gente pode ver também que, obviamente, boa parte desse material que ele trabalhava e trazia eram utilizados por ele, assim como Platão foi seu mestre, ele também foi mestre dos seus discípulos e utilizava esse material para estar trabalhando as aulas com seus discípulos. E assim como muitos dos discípulos de Sócrates escreveram a respeito dele, assim também outros discípulos de Aristóteles fizeram anotações e escreveram coisas a respeito do seu mestre e do que ele ensinava e expunha durante suas aulas aos seus seguidores. Aqui uma outra frase de Aristóteles: o ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflete. Então nós vemos que realmente ele tinha uma capacidade de pensamento, de afirmações bem bacana. Ele tinha não apenas frases marcantes, mas a forma dele pensar era uma forma de pensar muito marcante. Tanto é que ele é estudado ao longo aí de décadas, milênios, para ser mais exato, e provavelmente será estudado ainda por muito tempo, porque é realmente um dos pioneiros na ciência. Foi graças à filosofia dele que nós conseguimos chegar ao que temos por ciência hoje, porque ele foi um grande avanço na área da biologia, na área da política, em todas as áreas que possa se imaginar. Aqui mais uma frase dele: existe só uma maneira de se evitar as críticas: não fazer nada, não dizer nada e não ser nada. Então a gente também vê uma forma de pensar muito elaborada, muito interessante e muito realista também. A única forma de você não sofrer críticas pelas coisas que faz é não fazer nada, porque se você fizer de algum lado você vai ser criticado sempre, isso é inevitável. Aqui algumas referências bibliográficas que foram utilizadas para a construção desse trabalho na época. Então, o livro do próprio Aristóteles, a Ética, o livro dele sobre a alma, algumas referências da própria internet que também foram utilizadas, aí pesquisas, e o agradecimento, o meu nome em conjunto com os dos demais alunos que apresentaram na época, meus colegas de sala. E também estou agradecendo aqui agora nesse momento a quem assistiu este vídeo. Espero que ele tenha esclarecido um pouco mais aí da importância do Aristóteles para a psicologia, tenha dado uma noção
de quanto realmente foram valiosos os estudos aristotélicos aí para o decorrer não apenas da psicologia, mas para a ciência de modo geral, a própria medicina, todas as áreas da saúde tiveram um benefício bem alto com todos os estudos biológicos realizados por Aristóteles. Obviamente aí tiveram diversos seguidores deles e outras pessoas que ao decorrer da história foram complementando seus trabalhos, mas sempre é importante valorizarmos quem deu o pontapé inicial, sabermos que talvez se não fosse graças a essa pessoa, nós não teríamos chegado aonde chegamos com a ciência hoje. Dentro da psicologia há diversas opiniões, há uma tendência da maioria dos psicólogos penderem para um lado ou para outro, ou para Aristóteles ou para Platão. Geralmente os que gostam mais da metafísica, das coisas para além do nosso mundo vão um pouco mais para o lado platônico, outros que são apegados um pouco mais ao mundo físico, como eu, até mesmo por questão de ser existencialista e também ateu, você acaba se apegando um pouco mais a Aristóteles, ali encontra um pouco mais de sentido e de lógica na teoria aristotélica. Mas é importante acrescentar que ambas as teorias de todos os filósofos e todas as pessoas que estudaram ao decorrer da história são válidas e são dignas de análise, e que todas elas têm importantes contribuições para nós. Obrigado a todos por assistirem esse vídeo, confiram aí no canal os outros vídeos a respeito de outras temáticas dentro da área da psicologia. Se gostaram, clica aí embaixo no gostei e se inscrevam também no canal, que vocês podem estar recebendo novidades. Quando forem postados novos vídeos, você vai estar recebendo uma mensagem. Obrigado a todos e até um próximo vídeo.